boa tarde, Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Seja muito bem-vindo a mais uma versão SC do Jogo Aberto ao vivo para todo o território catarinense. Você sabe, até 1h da tarde, aqui o assunto é um só: o nosso futebol, o futebol barriga verde. Começando, então, a gente fala sobre o Campeonato Catarinense, rodada que começa hoje, é a 7ª rodada do turno, 7ª rodada do retorno. Teremos um jogo hoje, um amanhã e 3 no domingo. Por exemplo, olha lá, hoje 8 da noite, no Renato Silveira estarão em campo Guarani e Brusque. Aí também estarão em campo, só que daí amanhã, 4 da tarde, Criciúma e Cambura. No domingo, o maior clássico de Santa Catarina, o super clássico Figueira e Avaí. Teremos ainda no domingo Metrô, Bala e Chape, e Joinville e Inter de Lages. Uma rodada que, sem dúvida nenhuma, com o campeonato afunilando, vai pegar fogo. Tem um clássico no estádio Orlando Scarpelli, que, querendo ou não, botar aí pra você, polivalente, é um jogo que, seja qual for a situação de ambos os times, sempre chama atenção. Chama atenção e sempre tem um ingrediente a mais clássico, queira ou não. Logicamente, todos nós, torcedor catarinense, gostaria que esse clássico pudesse influenciar alguma coisa com relação à classificação, quem está brigando, quer chegar na grande final. Infelizmente, o Avaí, que fez um grande turno, sendo vice-líder, acaba fazendo um retorno péssimo, ridículo, sendo o último colocado na classificação. No geral, os dois não estão bem. Figueirense está 3 pontos na frente do Avaí, ou 2 pontos na frente do Avaí, e uma vitória do Avaí até pode fazer o Leão passar pelo Figueirense. Acredito que Figueirense não corre risco com relação a rebaixamento, o que para o Avaí ainda é real. Quem pode dar uma grande força em tudo isso da rodada, tanto para Inter de Lages como para Metropolitano, é o Criciúma. Sim, porque o Criciúma recebe o Camboriú e passa a ser o fiel da balança. Se vencer, tranquiliza Inter, Metropolitano e Avaí, que tem jogos difíceis na rodada. Agora, se o Guarani vence hoje, meu irmão, também dá um balaio ligado danado, né? Grande jogo hoje. A abertura da rodada já é com um grande jogo. Guarani, o jogo da vida. E para o Brusque, a confirmação já de vaga antecipada à Série D do Campeonato Brasileiro. Já a gente tem uma matéria completa, polivalente, falando sobre as chances de rebaixamento. Matematicamente, hoje, só 3 times estão safos, né? A classificação geral que define isso, que mostra isso pra gente na questão matemática, que seria Chapecoense, Joinville e Criciúma. Do Brusque pra baixo, que é o 4º colocado, incluindo Figueira e Avaí, por exemplo, tá todo mundo no balaio, matematicamente. Matematicamente tá no balaio sim, mas com probabilidades menores. Principalmente menor. Figueirense, bem menor. O Avaí corre risco, mas depende de uma vitória. O Avaí vencendo um jogo, deixa de pensar em rebaixamento. Deixa de pensar, mas não dá pra deixar de pensar nesse momento. Não, nesse momento não, até porque ainda não venceu. Exatamente. Um raciocínio quase nada óbvio, né? De um apresentador quase nada burro. Pois bem, vamos dar uma Aqui, ó, vê bem, hein? É você que está falando. Não, sou eu que estou falando, não tenha dúvida disso. Foi uma conclusão imediata, né? Mas a rapaziada interage conosco via WhatsApp 4891358063. E sexta-feira vale tudo no WhatsApp. Por exemplo, esse recado aqui, ó. Claudionir Miranda. Gente nossa! Preço top! Queria que você passasse na rua Elesbão Pinto da Luz, número blá blá blá, no Jardim Atlântico, aqui em Floripa, para pegar uma bandeja de ovos caipiras. A mensagem é do Ricardo. Curte o ovinho caipira, polivalente? Rapaz, Ricardo, pode ter certeza que eu vou passar. Rapaz, Ricardo, mano, virou a hora do jabá, pô? Não, agora é o seguinte também, se tu manda um recado no WhatsApp que é capaz de levar pra casa, e lá, a rapaziada lá não é pequena não. Aí ó, vai tudo. Possibilidade do Marquinhos estar no banco de reservas no Clássico, iria botar uma pressão no outro lado. É o Pablo de Biguaçu, Claudionir. Não acredito, Pablo, acho que o Marquinhos volta sim para o Campeonato Brasileiro da Série B, vai fazer muito bem o Avaí, deve estar com fome de bola. Agora uma coisa é certeza, ele pode até acompanhar a delegação batendo bola junto com a rapaziada, já faz uma diferença muito grande. Marquinhos é líder, Marquinhos é torcedor que veste a camisa azul e Marquinhos pro Avaí é o cara. Ontem tinha uma mensagem muito legal no WhatsApp, o cara elogiou o programa, gostei, que é o melhor programa de Santa Catarina, blá 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 blá. Aí, obviamente, polivalente, né? Você pode ver aqui, ó, bomba o nosso WhatsApp. Não deu pra ler a mensagem, terminou o programa, adivinha qual foi a mensagem que ele mandou? Nem imagino. Mandou a gente passear. Olha lá, oi Gustavo, eu gosto muito de você, principalmente quando você apresenta o esporte. Obrigado aí, eu tô lendo para evitar problemas futuros. Gosto do Sandro Ventura, grande parceiraço Sandro Ventura, sempre ligado ao Jogo Aberto SC. Abração, Sandro. E também do Claudimir Miranda. Claudimir Miranda fica bonitinho, Claudimir. Muito obrigado, um grande abraço.
E um grande abraço também para o nosso querido Sandro Ventura, parceiraço aqui do Jogo Aberto SC. Tem um torcedor ali falando sobre a questão do clássico da paz. Na opinião dele, não dá certo. Você acha, Claudinha, que não dá certo? Olha, a minha visão é muito clara sobre isso. O cara que vai para um setor misto, ele vai sabendo que vai para o setor misto. Ou seja, não vai fazer confusão lá e fica bacana demais, fica bonito. E é um tapa de luva em todos os outros que pensam diferente. Como é que funciona o setor misto? Você vai levar a sua namorada, a sua amiga, o seu amigo que torce para o outro clube. Pessoa que você conhece muito bem. Setor misto dá muito certo, sim. E inibe o setor de uma só torcida. Por exemplo, vamos pegar o Scarpelli para esse jogo. Com o setor misto, o que aconteceria? Torcida do Avaí aqui, do Figueirense aqui e o misto no meio. Inibe qualquer coisa com relação às duas torcidas que são únicas. Porque eu acho que o setor misto funciona assim e muito bem. Daria muito certo em Florianópolis. E, infelizmente, os dirigentes às vezes não pensam nisso. Vamos dar uma passadinha agora ali de novo no WhatsApp. Tem uma pergunta que é interessante. Está gerando uma certa polêmica no WhatsApp, no Twitter. Mas até eu tenho uma opinião a respeito disso. Olha lá, o que você acha dos dirigentes do Figueira colocar o preço do ingresso R$10 para a torcida alvinegra e não por R$10 também para a torcida azurra, no caso visitante? É o Matheus de Capoeiras que faz a pergunta. Olha, gerou um pessoal até querendo entrar, ou não sei se entrou, mas se movimentando para entrar com uma ação, para fazer uma denúncia através do Ministério Público de Santa Catarina, para que fosse o mesmo preço. Uma ressacada acontece igual, por exemplo, Avaí e Corinthians, quando joga o Corinthians lá, a rapaziada sobe o preço do visitante, o que eu acho absolutamente normal. É a lei da oferta e da procura, né? É feita muita promoção com relação ao torcedor vestindo a camisa. A diferença dessa promoção é que não existe a com o torcedor vestindo a camisa do clube, existe uma outra promoção com preço inferior. Quem está tratando do assunto, e é o dirigente do PROCON, o Gabriel, que eu conheço muito bem, é o cara que entende muito em relação com o consumidor e relação do consumidor. Eu não vou discutir o assunto porque eu não conheço a fundo. O que eu vejo é o seguinte: se o Gabriel referendou o pedido do Avaí, independente do seu interesse clubístico, ele também é torcedor do futebol, como todos nós somos, todos fomos sempre. Aí o que acontece? Eu acho que passa a ter razão o pedido do Avaí, pelo menos ter um lote de ingresso com preço diferenciado. Agora, se isso é real ou não é a jaída da seara jurídica que eu confesso. Não tenho tanto conhecimento assim. Também não tenho o menor conhecimento da questão jurídica em si. A minha opinião se baseia no que é praticado lá e do outro lado, é claro. Agora, a decisão judicial serve para isso, né? Cumpre-se e não se discute. O PROCON não chega a ser uma decisão judicial, né? Ele faz uma orientação e aí o encaminhamento para o Ministério Público. Exatamente. Faz a conciliação, o Ministério Público faz a denúncia e aí acata ou não e tenta não exatamente entrar na questão jurídica em si, não ser a decisão final. Confusão. Boa tarde, Gustavo. Tá parecido com o Diego Jardel, só no visual, então. Vocês acham que o Diego Jardel tem qualidade para decidir o clássico? Abraços do Maicon Costa, ele é de Barreiros. Eu digo graças a Deus, ou não só graças a Deus, mas só no visual, porque o Diego Jardel joga muita bola, Claudinho. O que não é o teu caso. Exatamente, esse não é o meu caso. Mas precisa voltar a jogar aquele futebol que teve no início da temporada, né? E jogando uma situação diferenciada, o esquema tático do Avaí vai ser diferente. O Avaí entra com 3 atacantes, mas povoando um pouco mais o meio, como gosta e sempre gostou de jogar assim o técnico Silas. Sendo assim, o Diego Jardel pode brilhar. Hoje é o cara que tem a maior capacidade, junto com o Rômulo, de brilhar do meio pra frente na equipe azul. Vamos ver o que acontece no clássico. Se ele reencontra o bom futebol lá do início do campeonato. Tem mensagem aqui, vem lá de Barreiros. Lucas Miranda, tô achando que esse clássico vai dar empate. Ficou quase nada em cima do muro, né? Ele usa o WhatsApp pra falar isso. Abraço pro Claudiomi. Claudiomi também fica legal. Grande abraço, Lucas, todo empolado de alergia. Mas aí tem um detalhe que é bom colocar, viu? Essa situação de empate é muito comum no clássico. Claudiomi. E pode realmente acontecer. O jogo entre Avaí e Figueirense tem essa situação, né? Muita gente apostando, não, Avaí está numa situação pior, por isso vai vencer com facilidade. O favoritismo do Figueirense existe, mas o empate é o resultado que não desagradaria nem Avaí, nem Figueirense. Tá te assistindo, viu? Tá te prestigiando. Pô, se meu filho não me assistir no momento que ele tá testado, quem é que vai assistir? É verdade. Tá tudo bem com o Luquinha, viu? Só foi tirar o siso, né, polivalente? É isso, né? Só o siso e agora tá empolado. Tá todo... Reação alérgica. Uma reaçãozinha alérgica. Vai ficar tudo bem, viu, Luquinha? Teu pai tá falando bem de ti agora, cara. Falou tão bem, disse que és um cara calmo, sossegado, sereno em casa, principalmente tranquilo. Quando fica em casa preso. Não reclama de nada, assim, tá parecendo uma pessoa super jovial, né, no comportamento, né? Só falta aquele andadorzinho, né?
Nem tanto, né, Messi? Vamos falar então dessa história do rebaixamento. Aliás, a matéria é do Lucas Miranda falando sobre a questão do quais times ainda ou quais times estão brigando contra o Z2. Tem bastante gente. O campeonato tá afunilando, apenas 3 rodadas para acabar. Tem gente de boa na tabela e outra parte muito preocupada com o rebaixamento. O jogo de hoje no Renato Silveira bota frente a frente 2 times em situações diferentes, Guarani e Brusque. Primeiro vamos analisar quem tá menos preocupado. O Brusque, na 4ª colocação geral, com 22 pontos, só um verdadeiro desastre rebaixaria o Bruscão. O time teria que perder todas e ver o Camboriú, a atual penúltimo colocado no geral, vencer todas. No caso, a Cambura terminaria o campeonato com 1 ponto a mais. Praticamente impossível. Na sequência, quem vem em 5º lugar no geral é o Figueirense e em 6º, o Inter de Lages, com a mesma pontuação. Os dois têm 19 pontos. Então, se os dois conseguirem mais uma vitória, ficam com 22 pontos e igualam a situação do Brusque, que a gente acabou de descrever. Praticamente excluem qualquer chance de cair. Agora, se os dois conseguissem fazer, por exemplo, apenas mais 1 ponto nos próximos 3 jogos, 2 vitórias do Camboriú já deixariam os 3 iguais em número de pontos, já que cada um ficaria com 20, e com o mesmo número de vitórias, que seriam 5, deixando a decisão de quem cairia para o saldo de gols. Os saldos atuais são esses. A partir da 7ª posição, o buraco começa a ficar um pouco mais embaixo. O Avaí é o atual 7º colocado e tem só 3 pontos a mais que o Camboriú na classificação geral. Por outro lado, se conseguir uma vitória nos próximos 3 jogos, o Leão fica com 20 pontos e com 6 vitórias. Ou seja, mesmo que o Camboriú consiga vencer 2 e o Avaí só 1, ainda fica atrás no quesito vitórias conquistadas. E aí, o time azurra se garante na 1ª divisão. Mas caso dê a zebra e o Avaí não consiga mais marcar nenhum ponto, uma vitória e um empate do Camboriú fariam o Leão ser ultrapassado. O Metropolitano, em 8º no geral, está numa situação delicada. Apenas 2 pontos à frente do Camboriú, o Metrô encara 3 grandes nas próximas rodadas: Chapecoense, Criciúma e Figueirense. Enquanto isso, a Cambura tem pelo menos um adversário direto, o Guarani de Palhoça, na última rodada. Caso o Metrô não vença nenhuma e o Camboriú triunfe no confronto contra o Bugre, por exemplo, o Metropolitano estaria rebaixado. E quem está na zona do desespero, assim como o Camboriú, é o Guarani de Palhoça. Com 11 pontos, 3 atrás da Cambura, o Bugre é obrigado a vencer pelo menos 2 das 3 próximas partidas e torcer para o Metrô não pontuar. Nessa hipótese, a situação dos 2 times ficaria assim. Os próximos confrontos do Guarani são contra o Brusque, o Avaí e o Camboriú. E aí, torcedor, seu time tá numa boa ou ainda tá preocupado com a degola? Zagueiro todo mais é pro zagueiro. Rapaziada, tá preocupada, não é pra menos. Tem que sim trabalhar com essa realidade, com essa real possibilidade de rebaixamento, Claudinho. Recentemente você escreveu na coluna do InfoEsport que é bom o Avaí não chegar até a última rodada, dependendo, por exemplo, de uma vitória do Guarani sobre o Cambura. E isso é interessante até porque tem um confronto direto antes, entre Avaí e Guarani. Na penúltima rodada acontece na ressacada. O Guarani deve ter atravessado aí naquela situação que o Avaí levou um time misto a Lages e acabou provocando o rebaixamento do Guarani. Ano passado isso. Isso, ano passado. E provocou o rebaixamento do Guarani, conseguiu a vitória, mas com a derrota do Avaí acabou complicando a vida azul, a vida do Guarani. O que acontece? O Guarani tem jogado bem nas suas partidas. E vai lutar até o fim, certeza absoluta, hoje contra o Brusque, por exemplo, para chegar lá na última rodada com chance de classificação. Mesmo que não chegue, é bom o Avaí não precisar de uma vitória do Guarani. Porque quando o Guarani precisou da vitória do Avaí, o que aconteceu? O Avaí, como já estava tranquilo, levou um time misto a Lages. A impressão que eu ainda tenho, que já é de algumas semanas, é que nós vamos chegar na última rodada com um grande brigando para não cair. Você acha que não? É a possibilidade, a probabilidade maior de um grande brigar para não cair, aí cai toda para cima do Avaí. Nesse momento, o Avaí. Sim, toda para cima do Mas, Avaí. por exemplo, você pega o Figueirense, como citou o Lucas na matéria, a questão do Figueirense tropeçar os 3 jogos, claro, precisa de uma outra combinação, que não é impossível, porque o Camboriú reencontrou o futebol. Por isso que eu digo, é bom ficar atento e jogar com essa realidade. Qual é a dificuldade maior para o Figueirense pelo desempenho até aqui do campeonato, né? Você tem um clássico, o Figueirense pode perder, seria normal. Uma derrota num clássico é algo normal, tanto pode vencer como perder. Aí você tem depois 2 jogos na sequência, contra Camboriú fora de casa e Metropolitano em casa. Né? Então a probabilidade do Figueirense arrancar 1 ponto nesses jogos é muito grande. É bem maior. Agora, tem um outro detalhe, que tem os 2 lados da moeda como sempre. Por exemplo, o Camboriú vai amanhã a Criciúma, joga lá no Majestoso contra o Tigre. Se vencer... Pois é, e o Roberto Cavalo já está com o seguinte discurso: a gente vai usar esse restante do campeonato para preparar a equipe para a Série B.
Então, o que a gente imagina é que ele vai mexer, já saiu o Roger Guedes, por exemplo, já tá lá no Palmeiras, né? Vai mexer um pouco no time. Isso é bom ou ruim? Tem os dois lados, porque essa rapaziada que quer entrar de repente vai querer mostrar serviço. Pro Criciúma é bom porque ele pode trabalhar no time que vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é interessante, pode inclusive fazer alguns testes. Pro Camboriú é muito bom, que teria maior possibilidade de buscar uma vitória. Para os restantes que estão brigando para não cair, aí a coisa complica. Agora o Criciúma é o fiel da balança. Se vencer o Camboriú hoje, praticamente carimba quem está rebaixado. E tem outro detalhe, né? Eu acho que assim... Hoje não, desculpe, amanhã. Para ficar bem claro, é do metrô para baixo que ali vai ser briga de foice. Ali ele foi. E o Metropolitano tem grande chance de cair. Pelos jogos na sequência que tem, pela dificuldade Você lembra do de Metropolitano cabeça? de reencontrar seu futebol, o Metropolitano pega os três grandes. O Metropolitano pega Joinville, Figueirense na última e Chapecoense, Joinville e a equipe, ou Criciúma. É Joinville ou Criciúma? Olha... Tá. Eu sei que primeiro é a Chapecoense em casa. Sim. Depois o Criciúma e última rodada do Figueirense. Rapaz, então o metrô de fato aí tá numa situação extremamente muito delicada. Complicado. Até porque o Camboriú, por exemplo, tem adversário direto. O Brusque tá lá em cima, mas no caso o Guarani, né? O Guarani também tem adversário direto. O Brusque com empate hoje já tá tranquilo. Exatamente. Muito bem, rapaziada. Meio-dia 46, depois do intervalo, a gente vai pra falar um pouco mais, ou vamos abordar o clássico de Santa Catarina, que acontece domingo no estádio Orlando Scarpelli. Teve jogador que ficou até surpreso o tamanho da fila que se formou no Scarpelão, hein? A grande dúvida para o jogo de domingo são as reposições de Everton Santos e principalmente Rafael Moura. É claro, e não tem como negar que o Rafa faz muita falta. Silas já mudou o esquema tático do Avaí, deixando assim o time mais ofensivo. Meio-dia 48, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora a gente vai falar do principal jogo, o que chama mais atenção, é o Super Clássico de Santa Catarina, Figueira e Avaí, domingo no Scarpelão. Os dois times numa tacada só, começando pelo Figueira. Matéria, teve jogador do Figueira que ficou muito surpreso com esse movimento, registrado lá no Scarpelli para venda de ingressos. Se o problema era apoio da torcida, isso está resolvido. Olha a fila de torcedores do Figueira para comprar ingresso. Eram 1.000 ingressos a R$10 cada, e gera uma expectativa nos jogadores. Eu também passei ali pela frente e não foi muitas as vezes que eu vi uma fila tão grande como aquela ali. Ela estava quase dando uns 180 graus ali, estava quase do outro lado do estádio. Estava uma coisa assim bem... Dificilmente eu vi coisa igual, então assim, eu acredito que eles vão fazer uma recepção muito calorosa ali pra gente também e vão apoiar assim como eles já fizeram no último jogo. Mas não é só a torcida que vai motivar os jogadores. Tem um outro detalhe que está mexendo com os atletas alvinegros. É que esse tem tudo para ser o último clássico do ano. E o primeiro, lá no primeiro turno do estadual, quem venceu foi o Avaí. Não tem como negar, é claro que é. Até por se tratar de repente e provavelmente do último clássico no ano e terminar com o ano todo pela frente aí com uma vitória num clássico, a gente sabe que é muito importante. E sabe que também seria muito ruim para o clube 2 derrotas no ano e no clássico. A grande dúvida para o jogo de domingo são as reposições de Everton Santos e principalmente Rafael Moura. Isso porque o Figueirense não tem no elenco um centroavante com as mesmas características do He-Man. É claro, e não tem como negar que o Rafa faz muita falta, mas assim... Com certeza a gente ganha mais na mobilidade também na frente, porque entra os jogadores mais leves e a gente sabe que a gente já vem há alguns anos jogando assim, então funcionou em muitos jogos. Em regime de concentração total, desde quinta-feira o Avaí espera reverter a má fase no domingo contra o Figueirense. No segundo jogo de Silas nesse retorno ao Leão da Ilha, o treinador começa a dar a sua cara ao time. Com a semana cheia para trabalhar, Silas já mudou o esquema tático do Avaí em relação às últimas partidas. Do 4-4-2 passou para o 4-3-3. O volante Braga deixou o time titular para a entrada do atacante Yuri, deixando assim o time mais ofensivo. Em busca da primeira vitória no retorno do estadual, o Avaí deve ir a campo contra o Figueirense com Renan no gol, Renato, André Santos, Gabriel e Vitor Costa na defesa. O meio-campo deve ter Judson como único volante, com Caio César e Diego Jardel na armação. E no ataque, Yuri e Rômulo jogam pelas pontas, com William centralizado.
Pois é, a saída do Braga, Claudinho, um cara que apareceu nessa temporada com um elemento surpresa, uma ótima surpresa evidente, que estava jogando um fino da bola. A saída dele, hein? Ele caiu como caiu todo o grupo havaiano. Na verdade, está tentando mudar o esquema, fazer algo diferente. É preciso fazer algo diferente. Não dá para o Avaí continuar jogando da mesma forma que estava jogando. Então o Braga foi escolhido com a entrada do Yuri. Vai povoar o meio, você pode ter certeza que tanto o Rômulo como o Yuri vão voltar bastante, e aí lá na frente o William vai ser o cara para fazer o gol havaiano. Vai ser um jogo difícil para o Avaí, complicado. Os laterais não vão subir, pode escrever. O Leopoldo do Bela Vista, São José, diz assim, ó, boa tarde, se acontecer isso, do ingresso, acho que nós teríamos que ter em todos os jogos, não somente em um, pois aí teríamos o estádio mais cheio. Ele diz a respeito do preço dos ingressos a R$10. E ele ainda fala assim, vocês não falam comigo? Pisada é isso, hein? Pô, estão falando, meu irmão. Não, sempre falamos sim, agora pode ter certeza. Se isso acontecer em todos os jogos, seria fantástico, sempre com casa cheia em jogos estadual e brasileiro. Valdir do bairro Estreito, pertinho do Figueira ali, pergunta pro Claudionir quanto ele acha que vai ser o clássico. Apesar de clássico ser clássico, sempre bom ter um palpite. Então, quanto vai ser o clássico? Tira a bola de cristal e faça a sua previsão. É muito difícil, é complicado você fazer a previsão para clássico. Eu acho que favorito é o Figueirense. Se vai confirmar favoritismo é outra história. E não é ficar em cima do muro. Não tem previsão de placar para clássico. É muito complicado, difícil. Você já viu o Figueirense muito bem ser goleado pelo Avaí. O Avaí muito bem ser goleado pelo Figueirense. Aí nós temos aqui um comentário, não deixou o nome, que pena, mas a gente lê. O Claudiomir insiste em falar nesse Diego Jardel. Para ele, Diego é um craque, eu acho que ele não entende futebol. O Claudiomir, Diego Jardel, se fosse bom jogador, o Botafogo não liberava ele. E eu te digo o seguinte, companheiro anônimo, o Botafogo não queria liberar o Diego Jardel. Né, Claudiomir? Não, eu digo mais, eu não estou dizendo que o Diego Jardel é fantástico. Agora, se não tiver Diego Jardel no Avaí hoje, teria quem nessa equipe havaiana? Tem que contratar. Diego Jardel passa a ser uma opção, quem sabe, até na composição do grupo. Agora, hoje, Diego Jardel é uma das principais peças do Avaí. Tira o Diego Jardel, coloca quem? Vamos para uma rápida parada, porque depois do intervalo ainda tem Joinville pra gente falar. Vamos também abordar a Chapecoense. E, além disso, o Criciúma, que recebe amanhã o Cambura. Com o início da Série B marcada para o dia 14 de maio, o Tigre tem mais de um mês para se preparar para a competição nacional. O técnico Guto Ferreira tem dificuldade para montar o time que enfrenta o Metropolitano no domingo fora de casa. Voltamos com o Jogo Aberto SC e a Chapecoense para o jogo contra o Metropolitano terá 3 desfalques. Quebra a cabeça, seu Guto, vai! Passada a Copa do Brasil, o foco da Chapecoense volta agora para o Campeonato Catarinense. O técnico Guto Ferreira tem dificuldade para montar o time que enfrenta o Metropolitano no domingo fora de casa. Sem o zagueiro William Thiego, o volante Gil e o meio-atacante Lucas Gomes, que estão suspensos, o comandante do Verdão do Oeste vai precisar quebrar a cabeça. Na zaga, a opção mais provável é Marcelo. Para o lugar de Gil, Guto deve escalar Josimar. E mais na frente, Johan deve ser o substituto de Lucas Gomes. Assim, a Chape deve ir a campo com Danilo no gol, Ximenes na direita, Neto e Marcelo na zaga, com Denner na esquerda. No meio-campo, Josimar, Kleber Santana e Johan, Maranhão e Ananias, com Bruno Rangel no comando do ataque. Vamos dar uma olhadinha o que disse o técnico Guto Ferreira logo após a vitória sobre a equipe do Princesa dos Solimões. O jogo foi lá em Manacapuru, no Amazonas. Olha lá o que ele falou, o técnico da Chape. Isso que está me incomodando, porque não foi só com o grupo principal. Ele se refere ao fato da Chape sair atrás do placar nos últimos jogos. O grupo alternativo veio aqui e respondeu da mesma maneira, saindo atrás do placar. Talvez a sequência hoje, 16 partidas invictas, esteja causando algum tipo de situação na cabeça deles e uma confiança em demasia. Aí ele disse ainda, olha só, muito pelo contrário, é o oposto que ocorre. Quanto mais você ganhar, mais o adversário quer te derrubar. Então são coisas que a gente tem que conversar muito já para recuperar no jogo contra o Metropolitano domingo. Essa história de sair atrás aí não é bacana, Claudinho. Não, realmente não, mas a Chapecoense tem demonstrado. Tem um bom grupo de jogadores, tem uma grande capacidade de reação nos seus jogos e a Chapecoense demonstrou isso mesmo com um time alternativo. O que o Guto Ferreira tem que fazer é dar uma outra metodologia de jogo à Chapecoense. Já está se tornando previsível o time da Chapecoense. Exatamente. A situação vai ficar delicada. Fala agora do Joinville, 2 jogadores chegando por lá, hein? Um deles é Murilo, o moço é atacante.
Rapaz, foi inclusive considerado comparado com Alexandre Pato. 21 anos, atacante, 1,77, estava no Lajadense, o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Além do Lajadense, jogou no Caxias, no Inter, no Botafogo e no Macaé. E além do Murilo, também chegou por lá o Pereira. O Avaí até tentou contratar esse jogador, pelo menos surgiu na pauta de negociação do Leão. Aí o Jack foi lá e buscou o moço. Tem 27 anos, ele é meia, olha só, Cláudio, meia de 1,93 de altura, dá pra jogar basquete. Ele estava no Grêmio Novo Horizontino, antes disso Vila Nova, no Canedense, no Linense, no Goianésia, Fortaleza, Boa Esporte, Aparecidense, Marília Comercial, Juventude e Vitória. O Jack já buscando, obviamente, a Série B e, além disso, reforçar o elenco para a sequência do estadual, que tem chance ainda do Joinville. Muita chance, né? Dos dois, o Pereira é o jogador que vem melhor recomendado. Tinha interesse de outros clubes, acaba vindo para o Joinville, e aí o que acontece? Reforçando o final do estadual, se o Joinville lá chegar, e também, principalmente, para a Série B do Brasileiro. O Criciúma vai usar os 3 próximos jogos e faz muito bem, como um laboratório para a Série B. É o Laboratório do Cavalo. O Tigre já não pensa em conquistas nesse primeiro semestre, por isso tem nos próximos 3 jogos a oportunidade de testar novos jogadores e se preparar para a disputa da Série B. Sem Roger Guedes, que já está no Palmeiras, Bruno Lopes, que será emprestado, e os meias Natan, Alex Santana e Wellington Saci, que tiveram seus contratos rescindidos, o técnico Roberto Cavalo precisa achar soluções no elenco para o jogo desse fim de semana contra o Camboriú. Com o início da Série B marcada para o dia 14 de maio, o Tigre tem mais de um mês para se preparar para a competição nacional. Um fator que pode ser decisivo na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Na busca por reforços, ontem eu estava ouvindo os companheiros lá do sul do estádio, a Rádio Eldorado, aí teve entrevista com o dirigente Criciúma. Uma zaga que vem para ser titular do Palmeiras. Dando uma pesquisada lá, o Natan que o Avaí tentou e o Leandro Almeida, seriam bons nomes. E o Roger Carvalho não está bem cotado. Também seria um ótimo nome, né? Muito bom. Para uma Série B? Imagina. 1h da tarde, valeu, Polivalente. Grande abraço. Grande rodada, hein? Exatamente. Jogaço domingo no Scarpelli. Para você, um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, gente.